Pronto, com a permissão de vocês, a gente começa a nossa gravação sobre a aula de metodologia. Então, vamos só aguardar mais um minutinho para ver se mais alguém entra e começaremos a falar sobre a questão dos métodos de uma pesquisa científica. Também vou comentar sobre algum trabalho de vocês, especificamente sobre essa questão dos métodos, e já marcamos a nossa reunião, inclusive, para a apresentação. Então, vamos esperar só mais um minutinho para ver se mais alguém entra. Enquanto isso, eu vou espelhar um material para vocês, que eu fiz brevemente aqui. Depois eu compartilho com vocês também essa questão dos slides aí sobre metodologia científica, tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Só um minutinho. Só me digam, por favor, se está aparecendo para vocês. Parece? Perfeito. Obrigado, Ian. Bom, então vamos começar falando. Perfeito. Obrigado, Misael. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da metodologia. Eu pergunto para vocês qual é a importância, a gente até comentou, o Francisco foi na última aula, inclusive, foi presencial, a gente falou um pouquinho sobre métodos, tivemos outros assuntos importantes para falar, mas a gente falou sobre a importância da metodologia para a pesquisa científica. Isso eu já falei para vocês lá no início das nossas aulas, de por que o pesquisador ele precisa realmente, de fato, né, construir a sua metodologia durante a sua investigação. Mas eu quero que vocês me lembrem qual a importância de eu conseguir escolher um método adequado para a minha pesquisa. Por que de eu realmente ter essa relevância na escolha de um método? Quem é que me aponta isso? Quem é que se manifesta com relação a essa importância de eu escolher, eu como pesquisador, ter um método específico para a minha pesquisa? Seria porque através do método, né, da metodologia que será desenvolvido o trabalho, isso dará todo um sentido, seja para utilizar, por exemplo, em um trabalho acadêmico, pesquisas de campo, no qual você vai lá, você vai ouvir, vai entrevistar as pessoas, você vai mostrar ali no seu trabalho que realmente tudo que foi explanado diante do trabalho não é apenas uma redação no qual você apenas escreveu, sim, você vai mostrar que aquilo ali existe e que está acontecendo. Exatamente, Laís. Exatamente. A metodologia, conforme a colega está falando, ela serve justamente para eu conseguir ter um direcionamento na hora de construir a minha pesquisa, para que eu tenha credibilidade até como pesquisador. Então, futuramente, caso vocês queiram publicar, caso vocês queiram realmente ter uma relevância jurídica maior, além da academia, além da instituição, além da faculdade pela qual vocês estão estudando, vocês precisam construir isso através de um método. E o método, então, é toda a técnica, né? É todo esse conjunto aí de técnicas, de procedimento, de instrumentos pelos quais a gente vai orientar a investigação científica. Então, qual é o objetivo, professor, então, de eu construir isso? É não só a credibilidade, mas também eu ter uma lógica, exatamente. Então, você garante a validade, você garante que a tua pesquisa ela é confiável, né? Se alguém, por exemplo, quiser buscar a tua pesquisa em algum site futuramente, alguma revista ou alguma plataforma que a instituição disponibilize também, vai verificar que, de fato, aquela tua pesquisa ela é confiável, porque tu construiu através de um método científico, né? Ele é objetivo o suficiente para respaldar todo o conhecimento produzido. Então, a metodologia ela não é um capítulo obrigatório, digamos assim, né? Mas é como se fosse ali a fonte de todo o projeto, né? O meu ponto de partida, que acaba orientando todo o percurso. Professor, então, os métodos pelos quais a gente utiliza, você já falou, inclusive, que tem o indutivo, dedutivo, ele serve justamente para eu conseguir caminhar durante a linha de pesquisa? Exatamente, né? Para eu alcançar justamente aqueles objetivos que eu falei para vocês. Vocês têm que colocar os objetivos de 3 a 4, pelo menos, para eu conseguir garantir de que modo que eu vou fazer aquela investigação,
Só que através de um caminho específico, que a gente chama de método, método científico, que eu vou garantir essa coerência entre o problema, os próprios objetivos e os procedimentos pelos quais eu vou escolher. Então, se o seu problema, por exemplo, é como a inteligência artificial, acho que até o tema de Alice ou de Laís, não lembro qual das meninas vai falar sobre isso, mas como a inteligência artificial ela pode influenciar decisões judiciais, o método ele precisa ser compatível com essa investigação. Então, se eu quero fazer ali análise de dados, eu tenho que trabalhar com dados, com números. Né? Então, a minha pesquisa ela vai ter um quantitativo ali expressivo com relação a isso. Então, a metodologia é justamente isso, gente. É você conseguir adequar aquelas técnicas suficientes para eu conseguir conduzir aquele leitor da melhor forma. Dizer assim, poxa, realmente isso está fluindo da melhor maneira, até para eu poder entender que pesquisa é essa que essa pessoa quer me trazer. Então, quanto à abordagem, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês, ó. Quanto à abordagem do meu método científico, né, a gente trabalha basicamente com 3 grandes métodos na pesquisa jurídica. Né? A pesquisa do direito, a gente tem 3 grandes métodos que eu digo isso para vocês. Que é o método dedutivo, né, que eu parto ali de premissas gerais, para eu conseguir realmente, de fato, ter uma conclusão particular. Então, a partir ali de uma teoria, por exemplo, da separação dos poderes, eu posso investigar se o papel do judiciário é eficiente em determinado caso. Então, eu parto de uma ideia geral ali de separação dos poderes, ou seja, de uma teoria realmente que está constitucionalmente estabelecida. Né? E a partir dessa análise geral, eu trago a investigação de um caso específico. Então, vejo que o método dedutivo, ele é possível, mas eu digo isso para vocês, ele não é tão seguro para certas pesquisas. Então, é a partir da minha intenção como pesquisador, né, do que o objetivo ali na minha pesquisa, eu vou verificar realmente essa compatibilidade entre o método dedutivo, né, que é esse que eu parto ali de uma ideia geral, para realmente verificar se essa ideia geral pode ser ou não, e aí tem a hipótese, né, pode ser ou não aplicada àquele meu caso específico. Ok, professor, esse é o método dedutivo. E o contraposto dele é qual? O método indutivo. Então, o indutivo, eu parto de um caso particular, e aí eu posso, por exemplo, fazer um estudo de caso, por exemplo, um estudo de caso em determinado município do Maranhão, a título de exemplo para vocês. Eu parto de uma ideia bem específica para construir, e aí como hipótese, futuramente, vou já falar para vocês a diferença que eu vi que houve confusão entre os conceitos de justificativa e hipótese, mas a hipótese é justamente eu conseguir chegar a essa possibilidade, digamos assim, essa possibilidade pelo qual a minha pesquisa trouxe como conclusão. Então, eu parto de um caso bem específico, através deste método indutivo. Eu tenho que verificar, gente, se ele é adequado para a minha pesquisa. Não adianta realmente eu tentar aplicar ele de qualquer forma. Eu tenho que verificar se esse método indutivo, que eu parto de um caso bem específico, de um caso particular, de uma observação ali realmente bem específica, para eu poder chegar a uma conclusão, uma teoria geral. Né? Eu posso teorizar. Eu, como pesquisador, eu posso chegar a uma teoria. Dizer, ó, a partir dessa análise de várias decisões judiciais, eu consigo identificar uma tendência. Uma tendência de que o judiciário ele vai funcionar a partir da inteligência artificial pós-pandemia com mais celeridade. É uma hipótese que eu trago. Não se sabe se realmente isso vai acontecer. Não tem certeza. Né? A gente não é uma ciência exata, mas eu faço previsões, é possível, a partir do estudo de casos específicos. Então, veja que o método indutivo ele é muito importante também, até para eu conseguir construir uma certa credibilidade com relação à minha pesquisa. Diz assim, ó, a partir da análise de determinados casos bem específicos, daí a importância de a gente fazer aquele recorte que eu falei para vocês durante a pesquisa, para que eu não fique falando mais do mesmo, não seja uma pesquisa genérica, não seja mais uma pesquisa repetitiva, mas que eu consiga inovar e dizer assim, poxa, a partir do estudo desses casos bem específicos, no município X do Maranhão, em comparação com municípios Y do estado do Ceará ou de São Paulo, enfim, de qualquer unidade federativa do Brasil, eu consigo chegar a uma dedução específica, neste caso, né? Então, o método indutivo, ao contrário da dedução, quando eu parto de uma ideia bem específica, de um caso bem específico, para eu conseguir construir uma análise geral a partir disso. E tem um terceiro que eu falei, inclusive, para os meninos na aula passada, na presencial, que é muito utilizado. Esse, de fato, é muito utilizado
na pesquisa jurídica, que é o hipotético dedutivo. Então, neste hipotético dedutivo, eu formulo hipóteses, né? Daí a importância de a gente construir realmente aquelas hipóteses como sobressaída, né? Com possibilidades, como questão de fuga mesmo para a tua pesquisa. Então, eu formulo hipóteses e consigo testar empiricamente, ou seja, testar através de realmente um conhecimento fático ali com relação àqueles dados pelos quais eu estou produzindo. Então, o aumento, por exemplo, de decisões automatizadas ali do INSS, que é uma das pesquisas aí de vocês, né? Reduz, de fato, o tempo processual, reduz, de fato, o tempo pelo qual aquela pessoa quer acessar o judiciário, por exemplo. Quais são as repercussões a partir disso? Mas a partir desta hipótese dedutiva, obviamente, eu tenho que trazer ali testes possíveis, né? Dizer assim, ó, no judiciário do Maranhão realmente se comprova que houve uma celeridade maior com relação à utilização de inteligência artificial. Então, eu tenho que fazer uma coleta, óbvio. Eu construí essa hipótese dedutiva, que é a mais utilizada, inclusive, no nosso meio acadêmico jurídico, eu tenho que coletar certos dados para eu conseguir, a partir disso, construir gráficos, né, ou estatística que realmente consigam comprovar que, de fato, aquilo tem algum sentido. Então, vejam que esses três métodos, o dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo, que é o mais utilizado, inclusive, né, com uma abordagem, que é o chamado método de abordagem, a gente consegue vislumbrar que essas observações pelas quais vocês têm que fazer, e cabe isso a vocês como pesquisador fazer, serve justamente para eu conseguir conduzir da melhor maneira a minha pesquisa científica. Porque não adianta eu falar sobre essa questão de automação, de inteligência artificial, de que casa muito bem com o direito previdenciário, que talvez soe muito óbvio para quem for ler, né? Vai soar muito repetitivo para quem realmente for pegar a pesquisa de vocês. Uma coisa é vocês ficarem falando sobre isso, eu consigo encontrar milhares de materiais sobre isso na internet. Outra coisa é o Francisco, é a Iane, é a Missaele, é a Maridalva, é a Beiviane, é a Michele. É pegarem a pesquisa de vocês, construírem dados a partir disso e dizer assim, ó, foi testado isso no município tal, ou foi construído isso com base numa amostragem, e eu consigo verificar que o município de São Luís, o município de Bacabeira, o município de Barreirinhas, realmente, de fato, teve uma melhoria aí do acesso do cidadão ao judiciário por conta ali, inclusive, da inteligência artificial vinculada ao INSS. É uma hipótese que eu trago. Uma hipótese válida porque foi testada, porque foi pesquisada, porque foi conduzida da melhor maneira através de um método científico. Então, vejam que a importância de eu escolher este método não é à toa, não é simplesmente falar assim, eu estou escolhendo um método porque eu tenho que escolher. Não, não é isso, gente. É porque ele é testado, ele é verificado, ele é adequado, ele é compatibilizado com a tua pesquisa de modo que eu consiga realmente verificar se ele é falível, inclusive, né? Porque o método, para ele ser considerado um método adequado, eu tenho que ficar testando a ponto de dizer assim, poxa, eu falhei com os outros não deu certo, e esse é o mais adequado para a minha pesquisa. Isso que é pesquisa científica, gente. É você testar a ponto, inclusive, de verificar que ele pode ser falho, aquele método. Mas vejam que essa construção, ela se dá com o tempo. É com a análise de vocês, por isso que esse primeiro passo da construção de um projeto de pesquisa, ele é essencial para que vocês se testem o tempo todo, pesquisem, vão atrás de material, verifiquem o que está realmente mais falho com relação à construção do projeto, mandem esses problemas para mim, até para a gente fazer esse feedback, e consigam construir a partir disso toda a interpretação para buscar compreender, inclusive, os fenômenos jurídicos a partir disso. Professor, eu quero fazer uma entrevista, por exemplo, com o magistrado. Eu posso fazer isso? Pode e deve. Né? Se você conseguir fazer isso, por exemplo, ainda sobre essa questão da inteligência artificial, posso fazer uma entrevista ali com magistrados sobre a sua percepção no uso da inteligência artificial. Se de fato isso vai trazer melhorias para o judiciário ou não. Eu posso agregar isso à minha pesquisa, né? Então, trazer essa predominância qualitativa é muito bem-vinda, até para que realmente você consiga construir em prol de uma hipótese válida, como isso realmente está sendo vislumbrado pelo próprio judiciário, né? Pelos atores do judiciário. Então, vejam que
o método, ele é essencial para eu conseguir realmente, de fato, construir e conduzir, coordenar toda a minha pesquisa durante esta fase. Professor, beleza, entendi então esses métodos de abordagem, né, que são esses três principais, o indutivo, o dedutivo e o hipotético dedutivo. Mas tem os outros que eu falei para vocês, que a gente classifica em métodos de procedimento e que eu posso complementar, tá? Não é porque eu utilizei um indutivo que eu não posso complementar com outro. Não tem problema nenhum. Contanto que você justifique, contanto que você deixe isso claro para o leitor e para a banca qual o método que você está complementando. Não tem problema nenhum. Professor, eu vou usar só um. Até pode usar, tá, gente? Até eu vi trabalhos de vocês que ficaram muito bem fundamentados através de um só método. Tudo bem, até me convenceu. Mas o ideal é que vocês complementem os métodos. Não tem problema nenhum. É muito difícil você utilizar só um método durante toda a fase de pesquisa. Então, é muito difícil. Então, você mesmo, como pesquisador, se testando, vai verificar que é necessário, por exemplo, um outro método. Então, quanto ao procedimento, a gente verifica, por exemplo, que a pesquisa ela pode ser bibliográfica, né? Quando eu faço essencialmente esse levantamento de obras, como a maioria dos projetos de vocês, documentos para embasamento teórico, como de fato realmente a gente acrescenta. Pode ser uma pesquisa mais documental, que é muito mais difícil no nosso meio, né? Que é uma análise ali de documentos oficiais, normas, jurisprudências. Então, seria uma pesquisa muito mais descritiva, não seria tão interessante para o nosso meio acadêmico. Posso trazer um estudo de caso, que seria um outro método de procedimento. Veja que eu tenho uma classificação. Não é importante que vocês gravem agora essa classificação, é só mesmo a título de curiosidade para vocês, tá? Não é importante agora, não. É só para que vocês entendam que eu tenho vários métodos que podem ser combinados o tempo todo para eu construir da melhor maneira a minha pesquisa. Então, quando eu trago, por exemplo, estudo de casos, tem, obviamente, pensar numa investigação profunda, né? Quer dizer, vou estudar um caso e simplesmente vou pegar um caso da mídia e vou colocar ali. Não é assim. Eu tenho que fazer toda uma investigação minuciosa sobre um caso específico. E digo mais, que realmente vocês consigam ir lá na realidade, né? Ir a fundo e realmente verificar através de dados que a importância daquele estudo de caso e como ele seria realmente aquele ponto de partida para tu realmente trazer toda a problematização para o teu projeto e futuramente para o teu TCC, por exemplo. Então, eu trago um estudo de caso, eu trago uma pesquisa de campo, quando eu coleto ali dados diretamente com os sujeitos da pesquisa, eu quero falar ali sobre uma situação quilombola no Maranhão, então eu tenho que ir atrás disso, óbvio. Não é simplesmente eu pegar dados que já existem na internet e colocar na minha pesquisa. Assim é muito fácil. Quando eu me proponho fazer um estudo de caso, eu tenho que ir atrás, eu como pesquisador. Então, eu tenho que visitar a comunidade. Porque se for só para trazer os dados que já existem, eu digo que minha pesquisa é bibliográfica. Aí não tem sentido eu dizer que é um estudo de caso. A minha pesquisa é bibliográfica, com análise, inclusive, ali de casos já conhecidos. Pronto, posso dizer isso. Quando eu me proponho a fazer um estudo de caso, eu tenho que ter essa responsabilidade. Quando eu assumo um método, é a importância de vocês construírem um método adequado. Quando eu assumo um método perante o leitor, é basicamente dizer assim, olha, eu tenho esse método aqui porque eu já testei, eu verifico que ele é o mais adequado para mim, e não só isso. Eu tenho responsabilidade em construir a minha pesquisa perante esse método. Então, se eu me proponho a fazer um estudo de caso, é porque realmente eu tenho comprometimento de ir atrás de um caso específico, de um ou mais, inclusive, né, para eu realmente fazer todo esse experimento, essa manipulação ali de dados possíveis na realidade e trazer, ao final, uma hipótese. Quando eu digo hipótese para vocês, não é uma certeza científica. Já falei para vocês. Não é uma certeza de fato, a pesquisa ela é a mais correta, ela é a mais bonita, ela é a mais concreta perante o meio científico. Não, mas que ela tem uma validade suficiente para ela ser respeitada, né? Ela tem um propósito ali que ela pode ser realmente considerada como um meio científico para ser estudado, inclusive. Então, quando você vai escolher o seu método, você parte de um problema, eu já falei isso para vocês, né? Eu tenho que partir de um problema, eu tenho que me adequar àquela minha questão proposta, seja sobre a questão da inteligência artificial, sobre a questão do direito do trabalho, eu título de exemplo para vocês, eleitoral, que vocês também exploraram de alguma forma, mas eu tenho que trazer qual seria a discussão importante a partir disso? Qual seria realmente a problematização para eu trazer, inclusive, os principais objetivos da minha pesquisa? Vejam que eu caso o tempo todo, todos aqueles tópicos que eu falei para vocês. Objetivos, a justificativa, como é que eu justifico isso perante a sociedade, como é que é importante esse meu projeto de pesquisa
perante o meio acadêmico, por que ele, de fato, ele tem que ser ainda rediscutido, né? A gente fala sobre ativismo judicial. Poxa, isso já foi tão falado, ativismo judicial, mas qual é a grande novidade que eu posso trazer? Né? Será que existe uma ditadura do judiciário hoje em dia? Então, seria uma questão relevante para a gente poder explorar. Então, vejam que os objetivos, eu tenho que realmente explicar, eu tenho que ir atrás, descrever, eu tenho que trazer todos os recursos para eu conseguir dialogar com todos esses métodos pelos quais eu vou escolher. Quando eu digo todos esses métodos, eu reafirmo isso para vocês. É mais de um. Então, não necessariamente eu vou escolher só um método, e eu acho isso muito difícil, e até arriscado vocês quererem escolher só um método suficiente para você conduzir toda a tua pesquisa. Né? Então, se a pesquisa busca ali descrever a evolução legislativa sobre a proteção de dados, por exemplo, né? A gente tem uma lei geral de proteção de dados bem atual, o mais adequado seria uma pesquisa, obviamente, bibliográfica. Se eu quero fazer toda uma descrição da importância dessa evolução significativa do ponto de vista legislativo, obviamente o meio mais adequado neste caso seria uma pesquisa bibliográfica e documental. Se eu estou falando de lei, né, se eu estou falando de evolução legislativa, eu tenho que ir atrás de material bibliográfico para isso. Professor, aí eu posso combinar aí com o método dedutivo, por exemplo? Posso, perfeitamente. Né? A partir dessa análise da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que eu posso aplicar isso diretamente ao município de Bacabeira? Será que, de fato, há um respeito a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, vejam que eu tenho uma dedução. Né? Eu parto de uma análise geral ali, combino ali com uma pesquisa bibliográfica e até documental, não tem problema nenhum, posso ir atrás de documentos, e combino com o método dedutivo. Olha que legal. Mas eu testo. Se essa é a minha intenção como pesquisador fazer isso, eu tenho que testar. Né? Então, se a minha estrutura do meu projeto de pesquisa realmente está ali configurado desde o tema e o problema que eu coloquei para vocês naquele modelo que eu mandei, né? O que será investigado, quais são os meus objetivos, o que eu pretendo alcançar como pesquisador, qual a minha justificativa, por que ele é relevante. Eu preciso casar tudo isso que eu falei para vocês antes com a minha metodologia. Né? Como é que vai ser feita essa investigação? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu vou partir daqui? Inclusive como pesquisador. Então, vejam que para eu construir esta pesquisa científica, gente, ela é difícil. Né? Esta etapa para vocês talvez seja mais fácil, porque vocês vão falar de maneira muito superficial ainda. Mas é um grande ponto de partida, daí que eu digo para vocês, pesquisem com calma, né? Essa minha colher de chá que eu dou muitas vezes para vocês aí, de às vezes não fazer aula presencial, ou dar um tempo aí para que vocês estudem, é justamente porque eu espero que vocês vão atrás da construção aí do projeto de vocês, porque futuramente, quando eu digo futuramente, é no próximo semestre. Vocês vão construir o TCC de vocês com base nisso. Professor, mas eu posso mudar? Pode mudar perfeitamente. Até porque o semestre que vem já não vai caber a mim, né? Mas como orientador de vocês geral. Vai caber aí o orientador específico com relação ao TCC de vocês. Pode mudar inclusive o método, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa que eu não recomendo. Porque imagina, tu construiu toda uma carreira aqui científica até agora, nesse semestre. Se dispôs a investigar. Escolheu já o teu método científico para tu mudar tudo no semestre que vem, a meu ver, é um trabalho em vão que tu está fazendo então agora. Né? Então, não caiam nesse erro de definir um método à toa. Né? Não copiem e colhem conceitos genéricos, por exemplo. Não vão atrás de inteligência artificial achando que vai produzir o teu artigo científico, por exemplo. Né? Conduzam a tua pesquisa da melhor maneira para que tu não explique o motivo da escolha do método de maneira aleatória. Para que tu realmente consiga construir desde já a descrição ali dos teus métodos com foco, né? Que não haja nenhum tipo de confusão técnica com relação à sua escolha. Então vejam que a importância disso, inclusive, eu indiquei até uma leitura complementar para vocês, mandei material. Se ainda tiverem dificuldade com relação a isso, eu posso mandar de novo outros materiais também para vocês com relação a isso, tá? Ainda tem tempo de vocês ajustarem até a etapa da apresentação. Mas vejam que eu mandei justamente para vocês, como Antônio Carlos Gil, que é referência ali em elaboração de projeto de pesquisa. Acho que eu mandei também o Severino, mandei Marcondes, enfim, mandei alguns autores que vocês podem verificar de como vocês conseguem construir isso, embasado, inclusive, em referências importantes.
né? Porque quando eu testo, quando eu conduzo a minha pesquisa através de um método respeitável, como esse que eu estou falando para vocês, obviamente eu também tenho que buscar se algum autor já falou sobre isso, se algum autor já referenciou essa questão desse método, se é compatível com de fato, esta pesquisa que eu estou propondo a falar, para que não seja uma coisa assim que eu queira inovar. Então, eu vou construir meu próprio método, professor. Cara, eu não te recomendo fazer isso, tá? Ou inovar a ponto de dizer assim, eu vou conduzir toda a minha pesquisa a partir do método indutivo. Então vejam que para você realmente construir a tua pesquisa, você tem que elaborar muito bem, conseguir realmente abordar, inclusive, esse diálogo entre a justificativa, né, e a própria abordagem ali no projeto de pesquisa, a própria hipótese ali no projeto de pesquisa. Professor, o que é a justificativa? Ainda não consegui entender. A justificativa, gente, que é uma das primeiras partes ali antes da metodologia, é a parte do projeto de pesquisa em que vocês, como autores, como autoras, explicam por que o tema escolhido é relevante. Né? Por que ele é interessante, por que ele merece ser investigado. Então, eu tenho que convencer o leitor da importância do estudo, tenho que mostrar que a pesquisa não é óbvia, não é inútil, não é uma coisa mais do mesmo. Tenho que indicar contribuições práticas, teóricas, sociais, como de fato isso realmente traz alguma discussão relevante para a academia. Né? O que deve conter ali na minha justificativa, professor? A relevância social, né? Quem que será beneficiado de alguma forma com a tua pesquisa, a importância científica, obviamente, né? Como é que contribui para a área do conhecimento jurídico, no nosso caso, e se há alguma coisa de novo, né? Se isso está sendo debatido, por exemplo, nos tribunais, se realmente existe algum debate com relação a isso na atualidade. Então, por exemplo, esse estudo se justifica pela necessidade de compreender como as decisões judiciais são impactadas ali por algoritmos, né? Que é um tema muito recorrente, muito recente, né? Mas é pouco explorado. Então, como é que eu consigo realmente comprovar que existe essa relação direta entre a utilização dos algoritmos hoje pelos tribunais, que vocês sabem que são utilizados, como é que isso impacta diretamente a minha decisão judicial? A pesquisa é relevante para melhorar políticas públicas, por exemplo, no nosso Estado, sobre a proteção de dados pessoais. Olha que interessante. Eu trago uma justificativa para isso. Então, por que eu fazer essa pesquisa? É basicamente a partir desta ideia que eu consigo justificar para o leitor o de por que eu estou conduzindo aquilo. Então, a partir disso, vocês vão trazer toda essa abordagem, todo esse método pelo qual eu estou falando para vocês, todo esse caminho lógico, pronto. Todo esse caminho lógico adotado ali para tratar o problema. Então, é como eu vou conduzir todo esse conhecimento, né? Como é que eu vou escolher, de fato, ali uma abordagem qualitativa, uma abordagem quantitativa ou mista, que é o mais bem-vindo com relação à pesquisa de vocês. Se esse raciocínio será um raciocínio dedutivo, um raciocínio indutivo, um raciocínio hipotético dedutivo, e para isso eu tenho que testar. Né? Então vejam que toda essa investigação que eu trago para vocês, ela tem que combinar com todo o resto da minha pesquisa. Eles não são itens separados. Eles não são itens que são isolados ali na pesquisa. Eles são conexos entre eles. Né? Então, se você tem um estudo ali de demonstrar por que a utilização dos algoritmos, por exemplo, no judiciário, ele pode afetar garantias constitucionais, né? E aí já traz isso como uma possível hipótese, com a imparcialidade, a motivação das decisões, como isso de fato seja um fenômeno recente e com pouco estudo no Brasil, tu tem que trazer, a partir disso, né, um método que combine. Então, a pesquisa adotará uma abordagem qualitativa, por exemplo, com método hipotético-dedutivo, analisando casos concretos e documentos normativos para verificar se, de fato, a inteligência artificial influencia na autonomia do juiz. Olha que legal. Eu consegui justificar, a partir do meu método, que ele vai ser conduzido da melhor maneira para eu chegar àquela hipótese, que eu não sei se é verdadeiro ou não. Eu não sei porque eu ainda não estudei. Eu não sei porque eu ainda não testei com o pesquisador. Eu só estou fazendo uma previsão possível. A previsão possível é justamente essa hipótese pelo qual eu trago para vocês. Então, vejam que eu trago esta grande diferença entre os métodos, para que vocês não confundam, inclusive, o método indutivo e o método dedutivo,
O dedutivo, na verdade, melhor dizendo, né? O dedutivo é quando eu parto de princípios gerais, dedutivo, eu parto de princípios gerais, de premissas universais, e eu chego a conclusões muito particulares, né? Eu vou do geral para o particular, eu vou afunilando. Lembre do funil. Isso é o dedutivo. Lembra aquele funil, né? Que tem a boca grande lá em cima, tem a parte grande lá em cima, a parte geral, e eu vou afunilando isso da melhor maneira para eu conduzir o leitor e dizer assim: poxa, olha que interessante o que o Francisco está dizendo. Poxa, ele partiu de uma lei geral, a Deviane trouxe uma lei geral, e a partir disso, ela conseguiu me conduzir, ou me convencer, ou não, né, inclusive, que é uma possibilidade, mas de que aquela lei, ela pode ser muito bem aplicada especificamente a esse município ou não. Só que a partir disso, a partir desse método escolhido, que é o dedutivo, eu consigo trazer dessa regra geral, né, dessa lei reconhecida ali como verdadeira, e aplicar isso a uma situação bem específica, a uma realidade bem específica, né? É só vocês lembrarem daquelas premissas filosóficas, né? Eu tenho a premissa maior, que todo homem é mortal, por exemplo. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu parti de uma premissa geral, né? Todo homem é mortal. Francisco é homem, logo Francisco é mortal. É só uma analogia para que vocês vejam. Isso é utilizado na filosofia. Mas que é muito bem-vindo, inclusive, para vocês conseguirem entender como o meu método dedutivo ele é muito usado em ciências formais, inclusive a própria matemática, mas ele é muito utilizado também no direito. Só que eu digo isso para vocês, que o dedutivo por si só, ele é muito arriscado de vocês utilizarem, justamente porque ele vai ser falível a ponto de alguém questionar. Peraí, mas esse pesquisador ele não utilizou nenhum outro método para conseguir construir essa tese dele, né? Ele não combinou com nenhum tipo de técnica para realmente me convencer de que esse caso em concreto ele pode ser aplicado a essa lei geral. Então vejam que para eu trazer essa norma geral de que, por exemplo, é crime matar alguém e especificar que aquele caso concreto João matou Maria, logo João cometeu um crime, é muito óbvio, mas quando eu trago um caso mais complexo, eu digo para vocês, é muito mais difícil eu conseguir realmente, de fato, construir isso através de um só método. Eu tenho que combinar, né? Eu tenho que combinar com outros métodos. Então, vejam que a importância de eu conseguir realmente trazer essa metodologia para vocês é para que eu realmente tenha em mente que esse exercício de prática ali, o tempo todo do pesquisador, de exigir realmente um raciocínio, seja através da indução, da dedução, do hipotético dedutivo, de uma pesquisa bibliográfica, de uma pesquisa mais documental, de uma pesquisa que traga tipo de comparação, que também é muito bem-vindo, não tem problema nenhum eu comparar, por exemplo, estudos de casos semelhantes, ou dados de unidades federativas, ou dados de tribunais diferentes, não tem problema nenhum, contanto que seja uma coisa coerente, gente. Não é simplesmente eu colocar isso de qualquer maneira, achando que realmente eu vou convencer o leitor, porque o leitor ele não é besta. O leitor jurídico, por exemplo, que ele vai atrás de pesquisas semelhantes com a tua, ele já verificou trabalhos sensacionais. Então, se ele realmente chegar à conclusão de que o teu trabalho ele vai ser só um compilado ali de informações que eu já encontro na internet, ele vai passar pelo teu trabalho. Inclusive, ainda é capaz de criticar. Olha que trabalho insignificante perante a comunidade científica, né, que ele simplesmente só resumiu que eu já consegui encontrar na internet. Então, o trabalho de vocês é chatinho nesse ponto, realmente, eu concordo, mas é necessário. E se você quer construir uma pesquisa realmente que seja respeitada, você tem que ir atrás de um método científico também adequado para a tua pesquisa, tá bom? Então, com base nisso, eu vou pegar um trabalho aqui de vocês. Eu acho que, inclusive, já lembrando vocês, tá? Me mandem, gente, não esqueçam de mandar a questão do relatório antiplágio, porque isso também vai integrar a nota de vocês, daquela parte lá da nota, né? Aquela fatia ali dos 3 pontos, vai integrar de alguma forma, então me manda esses relatórios. Eu acho que só quem me mandou até agora foi o Sudó, acho que o Francisco, se eu não me engano, e o Amarildo. Tá? Então, vocês que estão presentes na aula, por favor, me mandem esse relatório ainda essa semana. Não tem problema nenhum vocês utilizarem lá o CopSpider ou qualquer outro tipo de programa pelo qual vocês consigam verificar isso. Tá? A Laís utilizou, acho que no Word, se eu não me engano,
Mas vocês verificando que conseguem produzir esse relatório, podem me mandar por e-mail, porque eu vou anexar isso, mandar para a direção, e aí eu consigo pontuar isso também com relação ao trabalho de vocês, porque tudo isso é avaliado, gente, infelizmente. Eu sei que é muito chato, às vezes, colocar isso, o trabalho de vocês lá. Professor, eu não sei qual é a porcentagem que é ideal. Já digo para vocês, entre 1 a 3%, no máximo 5%, tá? Se você verificar mais do que isso, já chama um alerta para você. Então, se já tiver mais do que isso, já verifica. Já verifica lá, porque o próprio relatório ele vai apontar ali, geralmente ele coloca de parte vermelha, para tu poder realmente apontar o que precisa ser ajustado. Tá bom? Fala, Yane. Eu mandei para o senhor o meu relatório no seu e-mail. Pronto, já mandou? Perfeito. Os que já mandaram, então, desconsiderem o que eu falei. Mas os que ainda não mandaram, mandem para mim ainda essa semana, porque eu vou anexar isso para vocês, até para eu conseguir complementar a nota de vocês, senão vai ficar só a nota da apresentação, tá? Já falando da apresentação, vamos combinar. Hoje é 4, dia 11. Quando é que é a prova de vocês, da OAB? Quem vai fazer aqui? Semana que vem? Alguém sabe me dizer? Se a prova é no próximo domingo. Próximo domingo, dia 8, é isso? Não, é 15. Dia 15. Então façamos o seguinte, dia 11 a gente não vai ter aula, até para quem vai fazer realmente a prova, então vou liberar vocês, tá? Quem não for fazer, já utilize essa semana para ajustar o que for necessário, estudar. Então dia 11, próxima semana a gente não vai ter. E aí eu pergunto para vocês se a gente pode combinar para fazer dia 18. Pode ser 18? Já façamos a nossa apresentação? Ou preferem fazer só dia 25? Para ter mais uma semana para estudar. Eu acredito, ver com os meninos aí, mas a gente preferia ser no 25, porque 18 nós iremos ainda estar fazendo prova, porque o professor adiou algumas provas pelo fato de que vai fazer o AB. Perfeito. Então pronto, podem ser 25, mas só confirme depois com a turma e me repassa, tá? Peço para o Sudom me repassar. 25. Pronto, sem problema nenhum. Então, 11 eu libero vocês, 18, a depender aí se realmente vai ter prova ou não, a gente pode fazer alguma outra aula experimental aí do projeto de vocês para eu comentar um pouquinho mais, ou se tiver prova também eu posso liberar dia 18, dia 25 a gente faz nossa avaliação. Como é que vai funcionar? O professor Dels, ele vai participar na nossa banca, tá? Então, se preparem para ser criticados. Tudo isso que eu já falei para vocês, comentários sobre o projeto de vocês, vai ser comentado de alguma outra forma, sob um outro ponto de vista. Então, ele provavelmente também vai chamar uma outra pessoa que eu não sei também quem é. Geralmente ele chama ali a Nalva, mas, enfim, ele pode chamar outra pessoa que depois ele me informa e eu informo vocês. Mas estejam preparados para que vocês sejam criticados nesse momento, que é um momento realmente de crítica, até para que vocês consigam ajustar esse projeto de vocês, Francisco, Maridalva, André, Deviane, Michele, Misaele, Ian e Laísa, e consigam ali, a partir disso, mudar, inclusive, o que for necessário para o semestre que vem. Porque nessa etapa é fundamental, gente, que vocês consigam ajustar o máximo possível ali do que for recomendado, para que não tenha outras críticas mais severas na apresentação de vocês no TCC mesmo, no 10º período. Então, nessa etapa, ouçam de forma humilde, professor, tudo bem, muito obrigado, muito obrigada por esse conselho. Óbvio, ninguém vai te humilhar ali, né? São recomendações pelos quais não lembro qual será o dia de apresentar. André, a gente está combinando ainda, André, mas ficou combinado desde já que seria 25, mas depois confirme aí com a turma, tá? Vocês aí vão combinar e informar que seria aí dia 25. Então, ouçam realmente essas recomendações, vejam o que é importante, vejam as sugestões dos professores, tá? Eles estão ali para avaliar vocês, eles querem realmente que vocês façam o melhor trabalho, até porque é a imagem deles também, é a nossa imagem que está ali em risco. Então, ouçam com carinho, ouçam com humildade. Professor, muito obrigado, vou aderir a essas dicas. Ou assim, se você não concorda, pode discordar de forma... Professor, eu realmente não vejo como acrescentar isso, eu não vejo necessidade, tá? Não tem problema nenhum você contestar, mas faça sempre da melhor maneira para que o processo ele seja conduzido de forma que tu tenha um parceiro, porque o teu orientador vai ser um parceiro, né? Futuramente. Então, faça isso da melhor maneira para que vocês consigam construir
sem grande dor de cabeça, porque o 10º período, né, você já quer estar livres da faculdade, eu entendo isso, mas é estar livre, não de qualquer forma, né? É saindo aí com uma boa história, dizendo assim, ó, poxa, pelo menos eu deixei um grande artigo, um grande TCC ali que pode ser, inclusive, futuramente dar frutos para uma revista científica, enfim, ser publicado de alguma forma. Então, façam isso da melhor maneira, até porque quando vocês forem escolher o orientador de vocês, é uma coisa que eu já alerto vocês desde já. Já vão pensando num orientador que goste de falar sobre aquilo. Então, por mais que você goste de mim, por mais que você goste, sei lá, do professor Mariano, professor Mário, professor X, Y, você tem que verificar se aquele professor, de fato, ele tem disponibilidade, que é o primeiro ponto, e se ele realmente ele tem afinidade com o teu tema, né? Porque tu vai escolher um professor que é criminalista, mas tu quer falar sobre direito do trabalho, eu não recomendo. Ou falar sobre direito previdenciário com um professor que é do eleitoral. Então, tem que ter uma afinidade aí mínima sobre isso. Obviamente, o orientador ele vai topar muitas vezes, né? Ele gosta de você, ou ele gosta da tua pesquisa, mas é uma coisa que eu já recomendo vocês. Procurem orientadores pelos quais estejam vinculados ao tema, à pesquisa de vocês, à linha de pesquisa de vocês, para que não tenham problemas também. Porque se for um orientador que, mesmo assim, top com uma pesquisa que não tenha muita afinidade, eu já te digo, ele não vai poder te ajudar. Ele não vai poder muito te ajudar. Então, tu vai ficar ali sozinho, praticamente, escrevendo toda a tua pesquisa e não vai ter nenhuma orientação. Então, tem essa estratégia de escolher o orientador certo para vocês, tá? Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar um trabalho aqui, basicamente, só para que vocês vejam. Eu acho que foi o Amarildo que mandou, por último, já pedindo desde já a permissão dele, ele me autorizou, mas eu vou pedir novamente depois, porque como está sendo gravado, o documento vai estar disponibilizado, tá? Então, deixa eu colocar aqui para que vocês vejam o que eu estou falando com relação à questão do método. Aqui, deixa eu só tirar esse materialzinho, eu mando para vocês depois, tá? Dos métodos científicos. Não se preocupem, não. Deixa eu só parar de espelhar isso aqui e aí eu vou colocar o do amarelo. Peraí. Ó, o dele é sobre a audiência de custódia. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Né? Audiência de custódia, os efeitos das audiências de custódia no sistema prisional do Maranhão. O trabalho dele está muito interessante. Ele já fez alguns ajustes necessários, tá? E aí a metodologia dele trata sobre a pesquisa bibliográfica. Ele escolheu a pesquisa bibliográfica, né, como uma das partes, um dos métodos pelos quais ele vai realmente conduzir a pesquisa dele, né? É desenvolvida ali com base em material já elaborado, que eu já mandei para vocês, constituído principalmente, eu acho que pelo Gil, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Deixa eu passar aqui para vocês, olha só. Ó, o sumáriozinho bem construído também, tá? Dessa forma. Aqui eu só recomendaria ele colocar em negrito os capítulos principais. Os subcapítulos não tem necessidade, mas os principais é recomendável colocar em negrito. A introdução bem adequada. Recomendaria, inclusive, ele aumentar, até já falei isso para ele. O problema, ele colocou mais de um, mas eu não recomendo fazer isso, tá, gente? Tentem resumir o problema de vocês em um só, para que não fique demasiado. Não fique confuso, inclusive, para quem for ler. Aí os objetivos ele colocou aqui, ó, colocou analisar, conhecer, descrever, veja que através de verbos específicos, aí ele traz a justificativa para a gente. Ok. Ó, demonstra a relevância, que é aquilo que eu falei para vocês, a relevância do tema, o de por que ele está pesquisando isso. Traz a fundamentação teórica, ou seja, onde tu vai beber. Né? Quais são as tuas fontes para tu conseguir falar sobre aquilo. Olha só. Traz alguns sites, traz leis, tá? Decretos. Ok.
E aí a parte da metodologia, que eu estava falando para vocês. Olha só. Olha como ele faz aqui, ó. O presente estudo trata de uma pesquisa bibliográfica que tem por objetivo indagar a literatura especializada, estudos sobre a audiência de custódia, aí ele fala aí sobre o tema em si, né? E aí ele explica de por que ele tem escolhido essa pesquisa bibliográfica, que é basicamente isso que eu falei para vocês, olha só. E aí ele fala também os procedimentos técnicos, né, que seriam os métodos de procedimento, basicamente, traz a pesquisa documental, traz a pesquisa explicativa também. Aqui, acho que faltou ele explicar por que ele utiliza isso, seria adequado ele explicar. Mas veja que ele combina vários métodos. Veja que ele combina vários métodos para conseguir construir da melhor maneira, né, essa pesquisa dele. Então, tem alguns acertos, né? Tem alguns pontos importantes, como ele faz essa classificação bem estruturada, podem ver, né? Ele utiliza aí corretamente as categorias tradicionais da metodologia. Então, ele separa quanto aos meios, pesquisa bibliográfica documental, a abordagem ele traz qualitativa. Nem havia necessidade de ele fazer essa separação. Nesse meio tempo não há necessidade, vocês ainda estão construindo projetos de pesquisa, vocês não são nem obrigados a saber essa classificação. Mas ele trouxe já de forma bem interessante. O que é mais importante que vocês tragam na pesquisa de vocês é não só a combinação de métodos pelos quais vocês julgam serem necessários para a construção, mas também vocês referenciar, dizer assim, ó, com base no Gil, a um autor clássico na área de metodologia, eu consegui realmente fazer essa aderência ao tema, né? O uso da pesquisa documental, ele é super adequado, pois pretende analisar normas, relatórios internacionais, relatórios institucionais também, e dados sobre o sistema prisional. Então, eu consigo justificar também de por que eu estou utilizando aquele método. Não é simplesmente jogar o método de qualquer forma, né? Então, a escolha de uma abordagem qualitativa, como ele falou, está bem justificada, porque o estudo visa compreender os efeitos e implicações sociais e jurídicas da audiência de custódia no Maranhão, que é o exemplo dele. Então, vejam que eu consigo construir uma conexão entre o método e a pesquisa científica com base naquilo que eu pretendo realmente falar. Só que algumas coisas que eu até já ajustei isso para ele, mandei no e-mail, algumas coisas precisam ser ajustadas. Por exemplo, ele não é muito claro com relação à abordagem lógica, né? Se de fato ele vai utilizar ali um método dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, por exemplo, isso não fica muito claro. E aí é necessário trazer esse método de abordagem para a gente poder realmente conseguir trazer essa justificação, inclusive. O finalzinho, não sei se vocês viram, ele traz aí meio que uma contradição entre uma abordagem explicativa e exploratória. Então, para quem for ler, fica confuso isso, tá? Então, eu sugeri para que ele realmente conseguisse explicar, e faltou ali um detalhamento também de fontes e procedimentos. Por exemplo, ele traz que a pesquisa documental vai ser utilizada, né? Ele vai atrás de documentos, mas ele não especificou que documentos são esses, quais os tipos de documentos vão ser analisados. Relatórios do CNJ sobre a audiência de custódia, é isso? É uma estatística do sistema prisional maranhense, são sentenças que ele vai atrás. Então, eu como leitor, eu ficaria perdido quando eu fosse ler essa parte de metodologia com relação à pesquisa dele, e eu ficaria me perguntando, mas aí ele vai tirar da onde? Que não ficou claro. E se depois ele colocar, ele precisa realmente mencionar isso antes, né? Como se fosse um grande sumário ali para o leitor. Como se eu indicasse assim, ó, eu vou escolher isso, isso e isso, porque isso é importante. Ainda que tu abra depois um tópico só para falar de metodologia, mas antes tu tem que mencionar para o leitor, como se fosse ali um grande spoiler, né, ali no primeiro capítulo, de que modo que ele vai conduzir essa pesquisa. Porque quando você vai ler uma história, você tem que entender qual o ponto de partida para aquela história, né? Tu tem que entender que era uma vez, vai dar como conclusão em algum momento o fim. Só que esse era uma vez, para ele começar, ele tem que partir de algum contexto específico. E o era uma vez de vocês é justamente esse método. É o caminho que vocês vão percorrer, né? Então, algumas expressões também na pesquisa dele precisam ser melhor redigidas. Eu mandei isso também para ele, mas isso aí já é mais pessoal. Então, não cabe muito a vocês ouvirem. Então, vejam que o método pelo qual vocês escolhem, tanto o Amarildo como qualquer um de vocês, ele é importantíssimo, gente. Porque ele vai conduzir da melhor maneira, vai me fazer processar, inclusive, eu como pesquisador e como leitor, de que aquele trabalho, de fato, ele é relevante, ele traz algum tipo de inovação,
ele consegue ser coerente, ele traz embasamento teórico a partir de uma técnica, que neste caso é o método, né? Para dizer assim, ó, poxa, eu consegui realmente trazer não só aquela hipótese pelo qual eu vislumbrava desde o início, dizer assim, poxa, aquela lei, ela se aplica de fato ao município de Bacabeira, né? Aquela lei, ela realmente consegue se adequar à escola X, YZ do município de Morros, no Maranhão. Mas por quê? Porque eu testei. Porque eu conduzi através de um método dedutivo, ou hipotético dedutivo. Porque eu consegui construir através de uma análise de casos e dados pelos quais eu fui atrás, me dispus a ir atrás e direcionei o leitor para aquilo, né? É tu saber contar a tua história, é tu saber conseguir conduzir a tua história a partir de realmente uma coerência lógica daquilo. Ok, gente? Então vejam que a minha metodologia ela não é em vão. Ela é construída da melhor maneira para você, como pesquisador, e você, como leitor. Por que eu digo isso? Porque vocês também podem passar depois do trabalho de vocês, é uma estratégia que eu sempre digo, a Deviane passar para a Iane, o André para a Misaele, a Michele para a Laís, a Maridalva para a Deviane, para que vocês tenham essa expertise de montar, inclusive, esse diálogo. Dizer assim, ó, Deviane, olha esse trabalho para mim, o que tu acha que está faltando? Tu acha que esse tópico está realmente coerente? Iane, olha para mim isso aqui, o que tu acha que está faltando nessa justificativa? E, André, esse método tu acha que está adequado? Tu acha que está te convencendo aí como leitor na minha pesquisa? Veja se realmente ele está sendo importante a ponto de conduzir a pesquisa da melhor maneira. Então vejam, gente, que quando você se propõe a escrever alguma coisa, não é só utilizar o chat GPT da vida para conduzir o leitor da forma como tu acha que vai ser. Não é assim fácil. É tu ter coerência, tu ter conexão, é tu ter coesão na hora de escrever e trazer à tona também, né, o teu papel como pesquisador na construção de todo esse embasamento teórico, ok? Então, com base nisso, eu pergunto para vocês, alguém quer comentar sobre o seu projeto, quer colocar aqui, espelhar, ou alguma dúvida sobre isso, tá? Eu já comentei, os meninos que chegaram depois, estavam comentando com as meninas, os projetos de vocês já estão muito bem adequados, tá? Os que precisam de maiores ajustes, eu estou mandando logo por e-mail. Aqueles que são pequenos ajustes, eu estou até fazendo vista grossa, estou só recomendando que estudem. Mas o mais importante nesta etapa é que vocês entendam que vocês precisam verificar essa questão do método, precisam verificar a questão das referências, se o trabalho de vocês está sendo referenciado, que é o que eles podem pegar muito no pé de vocês, tá? Lá na avaliação da banca simulada, e realmente se testar a ponto de dizer assim, poxa, leia, releia, veja se tem algum erro ortográfico, mande para alguém da normalização, como a recomendação que eu sempre faço, tá? A maior parte do trabalho de vocês, até a Iane estava falando, professor, eu acho que o meu não só precisa mesmo ser formatado, porque já está ele no rumo bacana, conforme inclusive as orientações que o senhor passou. Eu disse, pois é, Iane, passe para uma normalização, passe para alguém especialista, justamente para que você chegue lá na condução, né, final, defenda o seu projeto sem maiores preocupações, sabendo que o avaliador, no caso não vai ser eu, gente, vai ser a banca em si, não aponte erros básicos, né, de formatação ou algum erro ortográfico pelo qual vocês conseguiriam passar se tivesse feito essa análise antes. Por isso que eu digo, não é simplesmente escrever uma vez e deixar lá o teu projeto parado. É tu ler, reler, conduzir, verificar se o método está adequado, passar para o colega, demonstrar se de fato aquela tua pesquisa está sendo relevante e, inclusive, debater, se for necessário. Se reúnam em grupos temáticos. Quem é muito de constitucional, se reúne em constitucional. Quem é muito de trabalhista, faça um grupo só de trabalhista. Se reúnam nesses grupos necessários para que vocês montem essas rodas de conversa e, a partir disso, né, vão olhando o projeto um do outro, do coleguinha, para verificar. Poxa, o teu tá muito bacana, ó, eu recomendo que tu faça isso. Ó, tem esse problema aqui, não acho adequado para tua pesquisa. Ó, isso aqui já foi falado demais. Isso aqui já não é mais importante em 2025. Então, faça essa problematização, inclusive, do projeto do colega, para que ele entenda que ele vai receber críticas. São críticas bem-vindas, porque vocês vão ter que ser criticados, até porque o trabalho de ninguém é perfeito. O meu não é perfeito, eu já venho num caminho de produção um pouco mais longo do que vocês. Então, vocês estão começando agora a pesquisa científica, vocês têm que entender que vocês vão falhar com relação a isso. E é o nosso papel também, como pesquisador, falhar, a ponto de você receber críticas e dizer assim, ó,
eu aceito essas críticas, eu vou conduzir da melhor maneira, vou aceitar essas recomendações, professor, professora, enfim, quem estiver na banca avaliando vocês, para que eu realmente faça esses ajustes necessários e leve para o próximo semestre, né, quando eu for defender o meu TCC, essas adequações com relação à minha pesquisa. Tá bom? Então, é isso. Alguma dúvida com relação à pesquisa de vocês? Algum comentário, gente, com relação a... Estão tendo alguma dificuldade com relação ao projeto? Essa é a hora de vocês comentarem, porque aí chega lá na hora da avaliação, eu, infelizmente, não vou poder como defender, tá? Então, vai caber a vocês, como pesquisador, neste momento, defender o projeto de vocês. Eu vou ficar só ouvindo, e inclusive vou dizer, ó, falei, já tinha falado isso. Então, não vou poder defender eles. Nesta hora, vocês vão receber as críticas da banca, né, o que for realmente necessário. Alguns não vão nem receber, talvez. Alguns, vai mudar o tema, André? Ok, mude, dá tempo de mudar, mas tente me mandar ainda essa semana, pelo menos, o esboço do que tu está mudando, tá? Vocês vão receber, mas não vai caber a mim, inclusive, fazer esse tipo de intervenção. Só se for uma coisa muito grave, né? Não vou deixar também ninguém humilhar vocês, obviamente. Mas se for uma recomendação pelo qual eu já havia falado para vocês, aí, obviamente, eu vou ficar calado e só ter que concordar ali com a banca, tá bom? Então, se tiver alguma indagação, alguma manifestação com relação ao projeto, falem logo para a gente poder fazer o ajuste necessário com relação a isso. Me mandem, gente, essa semana que vocês estão atualizando, me mandem também a questão do relatório antiplágio, para eu já poder anexar e mandar para o professor Delcio, que ele está me cobrando, e aí a gente poder conduzir isso da melhor maneira. O que eu peço para vocês agora, nesse momento, é que vocês revejam o projeto de vocês mais uma vez, né? Revejam aquele que realmente tem necessidade de ser ajustado, com base, inclusive, nessa aula aí sobre metodologia. Verifique se o método de vocês está sendo adequado com relação à pesquisa. Se testem como pesquisador, né? Vejam se realmente tem algum tipo de problema com relação à pesquisa de vocês. Mandem para alguém de sua confiança, nem precisa ser de sala de aula, pode ser alguém da família, enfim, alguém que esteja lidando, inclusive, com leitura de artigos científicos, pode ser um professor também. Façam esse teste para que vocês consigam construir da melhor maneira até semestre que vem. Que vocês conseguindo aqui uma boa aprovação, né, nesta etapa, meus amigos, eu digo isso para vocês, lá no 10º período vai ser menos uma preocupação para vocês. Vocês vão dizer, poxa, realmente o professor tinha razão. Agora é basicamente só continuar a minha pesquisa. Né? Eu consegui construir tão bem até agora, tá tão certo, tão certinho, escolhi um método adequado, já estou fazendo, inclusive, se necessário, né? Não é obrigatório, um estudo de caso a respeito disso. Poxa, agora é só eu continuar, coletar os dados, ir atrás do que for necessário, ir no tribunal X, Y e catalogar o que for importante para a minha pesquisa. Tá bom? Então é isso. Certinho, Deviane, Yane, André, Misaele, quem mais? Michele, Laís, Maridalva, tudo certinho com a pesquisa de vocês? Tá tudo certo, gente? Perfeito. Então eu fico aguardando, tá? Laís, fico aguardando os comentários de vocês, o que foi importante. Me procurem, o que for necessário. Vocês sabem disso, eu sou acessível. Pessoal, não estou conseguindo realmente desenvolver o meu tópico de metodologia. Me ajude, por favor. Eu ajudo. Até a etapa da avaliação, eu ajudo vocês. Eu posso avaliar, eu posso ajudar. Agora, chegando lá no dia, aí eu já não posso mais ajudá-los. E aí cabe a vocês, como pesquisador, defender o que vocês construíram, o que vocês escreveram até lá. Tá bom? Então, um grande beijo. Então, ficamos combinados assim. Dia 11 não teremos, tá? Para que vocês estudem, que for fazer a OAB, desde já eu desejo sucesso, que seja tranquila a prova, que vocês consigam fazer da melhor maneira, em paz, tá? Sem grandes dores de cabeça. E a gente pode fazer, então, dia 25, só depois, por favor, peçam para o Sudó me confirmar, para a gente se programar, eu avisar o professor Delcio e a gente fazer a nossa banca simulada. Não fiquem nervosos com relação a isso, já teve uma apresentação, aquela roda de conversa foi justamente um grande ensaio para a gente poder fazer isso, tá? E aí, nessa segunda avaliação, não fiquem nervosos, não. Vai ser uma coisa bem básica, 5 a 8 minutos, basicamente, no máximo, para que vocês falem sobre o projeto de vocês, como se vocês realmente estivessem apresentando novamente para a turma, tá bom? Beleza? Certinho? Alguma dúvida? Então, vou parar de gravar aqui, tá? E a gente encerra a nossa aulinha. Deixa eu encerrar aqui.